O protagonista se apaixona por uma garota de Okinawa, mas não consegue entender quase nada do idioma que ela fala. Aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e bora para o quarto episódio dessa série. A história começa com o nosso protagonista, que se chama Teruaki Nakamura, nos contando que havia sido recentemente transferido de Tóquio para Okinawa. Já na escola, ele é abordado por uma garota chamada Rina Kian, que lhe dá bom dia. Ele, meio sem jeito, responde com um bom dia também, e nos fala que fica assim porque gosta dela. Rina então começa a falar com Teruaki, mas com exceção de uma palavra ou outra, ele não consegue entender praticamente nada do que ela diz. E é aí que descobrimos que a garota por quem ele se apaixonou fala o dialeto Uchinaguchi, que é um idioma de Okinawa, existente antes mesmo da ilha ser incorporada ao Japão. Ele continua sem entender, mas é salvo por Kana Higa, que traduz a última fala de Rina. Teruaki então agradece e nos conta que Higa é a melhor amiga de Kian e que vem ajudando ele a aprender o dialeto local, sempre traduzindo o que a Rina fala. Logo depois, vemos o Teruaki se desculpando com a Kana pelo trabalho que dava, enquanto entrega um suco como forma de agradecimento. Ela diz que não precisava disso, já que ajuda ele por vontade própria e agradece pelo suco. Nisso vemos que o motivo da Kana estar ajudando o Teruaki a aprender o dialeto é que ela queria uma desculpa para sempre falar com ele, já que ela gosta dele. Espertinha. Rina aparece e parte para cima da Kana, perguntando por que o rosto dela estava tão vermelho e questionando se ela estava bem. Teruaki não entende nada e a Kana diz que o que a Rina falou não era nada demais e nem precisava ser traduzido, enquanto agradece por Teruaki ainda não entender muito do idioma local. No dia seguinte, indo para a escola, vemos o Teruaki e a Rina, enquanto Teruaki continua sem entender metade do que a Rina fala. Teruaki vê Kana logo à frente deles e a chama de longe, falando em tom de voz alto Higa-san, que era seu sobrenome. Nesse momento, uma multidão de pessoas se reúne ao redor dele, perguntando a Teruaki com qual delas ele estava falando, já que todos ali se chamavam Higa. Já na escola, depois do susto, Rina começa a falar que, se ele chamar por Rina-san no meio de uma multidão daquelas, todos vão olhar, e ela continua falando no dialeto. A Kana traduz dizendo que quase todos em Okinawa têm um sobrenome Higa, e que é um nome super comum na ilha. Teruaki então fala que parecia até um filme de zumbi, com todas aquelas pessoas ao redor dele se chamando Higa. Ela então diz que vai ter mais cuidado da próxima vez para não acabar causando problemas. Enquanto a Kana pensa em voz alta, dizendo que ele poderia resolver isso facilmente a chamando pelo primeiro nome. Teruaki escuta e diz que agora entende porque tantas pessoas ali em Okinawa se chamam pelo primeiro nome. Higa então explica que, como todos ali têm praticamente o mesmo sobrenome, é preciso chamar as pessoas pelo primeiro nome e fala que o nome Kana é muito bonito e que ele deveria usá-lo. Kana, toda envergonhada, traduz o que Rina disse, mesmo que não fosse necessário, já que ela falou praticamente em japonês nessa parte, mas complementa dizendo que chamar pelo primeiro nome é o comum ali, já que chamar pelo sobrenome pode ficar estranho ou gerar confusões como aconteceu antes. Depois da aula, Teruaki está indo para casa quando vê Kana logo à frente. Ele vai chamá-la de Higa novamente, mas rapidamente lembra do que aconteceu pela manhã. Ele fica meio envergonhado de chamar uma garota pelo primeiro nome, mas não tem muita escolha. Rina aparece e quando vai falar com ele, Teruaki fala em voz alta Kana-san, o que surpreende todos ali no local. Uma senhora se aproxima dele, elogiando ele por ser tão romântico, mesmo sendo jovem, mas fala que ele havia pronunciado Kana-san de forma errada, sendo certo falar Kana-san, dando um enfoque no san. E nisso descobrimos que Kana-san, no dialeto de Okinawa, significa eu te amo. E vemos que a Kana está quase tendo um piripaque de emoção, enquanto o Teruaki continua chamando ela de Kana-san, sem entender o que está dizendo. Coitada da Kana. A senhorinha fala com a Kana, dizendo que ela deveria responder ao namorado. Kana rapidamente disse que ele não era nada disso, e pede para o Teruaki que a chame só de Kana, esticando os dois As do nome dela. No dia seguinte, vemos o Teruaki ajudando uma criança que havia se perdido da mãe e estava chorando. Rina e Kana aparecem e perguntam o que aconteceu. Teruaki diz que a criança se machucou enquanto procurava pela mãe, e a Rina se agacha e abraça o menino gentilmente, enquanto dá uns tapinhas leves nas costas dele e falando algo no dialeto, como se fosse algum feitiço. Teruaki pergunta o que ela estava fazendo, e Kana nos explica que em Okinawa existe uma antiga crença de que quando alguém toma um susto, sua alma sai do corpo, deixando a pessoa sem força. Quando algo assim acontecia, eles se chamavam um Yuta, que é uma espécie de xamã local, que entoava esse feitiço para trazer a alma de volta ao corpo da pessoa. Kana continua explicando que hoje em dia, só os mais velhos ainda mantêm viva essa superstição, e que sua avó ainda fazia isso o tempo todo. O menino para de chorar, mas ainda está
com medo e querendo achar a mãe. Hina então tenta acalmá-lo, dizendo que Okinawa é bem pequena, então ele não precisava se desesperar para encontrar a mãe, já que logo se encontrariam. Ela continua falando, dizendo que uma coisa que sua avó sempre dizia é que, no dialeto local, não existe uma palavra que signifique adeus, já que, enquanto estiverem em Okinawa, não importa o quão distantes estejam, em algum momento se reencontrarão. Logo em seguida, a mãe do menino aparece, feliz por ter encontrado finalmente. O garoto agradece, mas diz que mesmo ela tendo falado tudo aquilo, ele não conseguiu entender nem metade do que ela disse e pede para ela repetir, o que choca Hina. E agora é o garoto que tenta animar Hina, dizendo que entendeu pelo menos uma parte. Agora, na escola, um dos colegas de classe fica surpreso quando Teruaki diz que não havia comido e nem sabia o que era um sataandagi, que é um tipo de doce frito local muito conhecido. Depois de explicarem o que era, o Teruaki diz que adoraria experimentar, e nisso todos os alunos da sala se reúnem ao redor dele e começam a se oferecer para trazer o doce para ele comer. Hina diz que agora é tarde demais para o Teruaki e que ele agora está sendo vítima do ataque Kame Kame e explica que isso vem de um evento que acontece em Okinawa, quando você visita a casa de um parente ou um amigo e é forçado a comer até não aguentar mais. Ela disse que esse evento também acontecia quando pessoas de fora vinham para Okinawa, já que, como Okinawa é uma ilha, o carinho dos locais pela terra deles é muito grande e há uma forte vontade de serem receptivos. Nisso vimos que a Kana também quer trazer os doces para o Teruaki comer, claro, com mais intenções do que os outros. Hina até incentiva, dizendo que os sataandagi que a Kana faz eram muito bons e pede para ela trazer um pouco para ela comer também. No dia seguinte, a mesa do Teruaki está cheia de doces, depois que todos os trouxeram, com a Hina trazendo uma sacola gigante dos doces que a avó dela fez. Enquanto isso, a Kana está com vergonha de entregar os que ela fez para o Teruaki. Já à tarde, depois das aulas, Kana ainda está com a sacola de doces, pois não conseguiu entregar para o Teruaki. E ele aparece logo em seguida, perguntando se ela estava bem, já que notou que ela estava meio cabisbaixo o dia todo. Ela mente, dizendo que está bem e se despede, enquanto fica feliz por ele ter ido atrás dela para conversar, preocupado. Eles são interrompidos por Hina, que aparece e pergunta ao Teruaki se ele havia experimentado o sataandagi que a Kana fez, dizendo que são muito bons, mas ele não entende o que ela fala. Kana então pensa que poderia aproveitar essa oportunidade para entregar o doce a ele sem que soasse estranho, mas quando vai começar a falar, desiste e resolve falar com suas próprias palavras, sem usar a desculpa de estar traduzindo a fala da Hina, e fala, meio envergonhada, que fez o doce para o Teruaki. Ele então agradece e brinca, dizendo que o ataque Kame Kame da Kana tinha demorado um pouco, e os três comem o sataandagi feito pela Kana, porém são interrompidos por alunos de outras classes, que também trouxeram um doce para ele comer, e vemos que vieram alunos de outras escolas e até de cidades vizinhas só para entregar o doce a ele. Teruaki inicialmente fica meio em choque, mas logo agradece a todos que vieram ali, pensando em como está feliz de estar ali, enquanto todos entregam a comida a ele. Bom, esse foi o primeiro episódio dessa série. Não sei vocês, mas estou torcendo pela Kana Higa. Claro, a outra também tem suas qualidades, mas a Higa é a best girl, com certeza. Vemos a Hina encarando intensamente uma pessoa, enquanto o Teruaki a observa. Higa chega e pergunta ao Teruaki o que estava acontecendo. E ele responde falando que quando chegou ali, a Hina já estava daquele jeito há um tempão. E ele ficou meio sem jeito de ir lá e falar com ela e perguntar o motivo. Higa então responde, falando que o motivo é porque a Hina gosta do Oji-san. O Teruaki toma um susto inicial, achando que é no sentido romântico, mas então tenta se acalmar, achando que ela falou só no sentido de gostar como um amigo, já que era uma pessoa bem mais velha. Hina, meio envergonhada, reclama com a Higa, perguntando por que ela falou isso ao Teruaki. Higa responde que como a Hina vive falando do Oji-san o tempo todo, ela achou que não seria problema contar ao Teruaki. Hina fala que é verdade, mas mesmo assim fica envergonhada quando vê os outros comentando que ela fala do Oji-san o tempo todo, enquanto faz uma cara toda tímida. Teruaki notando isso, então tem um choque de realidade, e agora tem certeza que ela falou de gostar no sentido romântico mesmo. Coitado do Teruaki, já ficou triste. Higa fala que não gosta tanto assim do Oji-san, o que surpreende a Hina, que pergunta como ela não gosta, já que o Oji-san é ótimo e vai falar a ela até os motivos do porquê gosta tanto, enquanto o Teruaki está no sofrimento, não querendo ouvir isso, já que saber o que a garota que ele gosta acha do cara que ela está afim já é demais pro coração do coitado. Hina começa a falar no dialeto e o Teruaki comemora, já que não entende quase nada mesmo, mas quando ela estava terminando de falar, ela comenta que adorava o Kiso.
E aí nosso querido Teruaki vai a nocaute com um golpe direto no coração, já que Kisu no japonês significa beijo. Então na cabeça do Teruaki, ele acabou de ouvir a Hina falando que adorava o beijo do Oji-san. Kana fala que gosta do Kisu também, falando que é gostoso, surpreendendo um pouco o Teruaki, só que ele para pensar por um momento, já que ela fala é gostoso. O tal Oji-san joga a rede de pesca, pescando alguns peixes. Eles se aproximam e a Riga fala que o Teruaki era um amigo de escola. Enquanto o Teruaki se apresenta, ele se pergunta se aquela pessoa não era nova demais para as garotas o chamarem de Oji-san. Hina, enquanto olhava os peixes, comenta um pouco desanimada, falando que ele não tinha pegado nenhum Oji-san, como respondendo que ainda não estava na época dos Oji-san. O Teruaki fica meio confuso, já que Oji-san para ele significa outra coisa totalmente diferente. Nisso, descobrimos que o motivo da Hina estar observando atentamente em silêncio era para não fazer os Oji-san escaparem. E o Teruaki finalmente entende que o Oji-san que elas falavam era um peixe e não um senhor como ele estava achando. E o motivo da Hina estar envergonhada antes é porque ela tinha vergonha das pessoas acharem que ela era uma comilona, já que vivia falando do peixe Oji-san. O pescador fala que pegou uns Kisu também, e aí o Teruaki liga os pontos e entende que o Kisu que elas falavam era um peixe e não beijo como ele estava achando antes. E para acrescentar a lista de mal entendidos, o pescador era só o irmão da Kana. No dia seguinte, vemos o Teruaki todo empolgado na praia, doido para tomar um banho de mar, e enquanto espera Riga, Hina e o restante de seus colegas de turma, com ele chegando até 15 minutos antes da hora marcada e bastante animado, já que vai ser uma festa da praia com o pessoal da sala. Kana e Hina chegam de carona com o irmão da Kana, e o Teruaki fica bem feliz, já que era a primeira vez que ele via Hina com outra roupa que não fosse a da escola. Os minutos se passam e o Teruaki pergunta onde os demais estavam, já que tinha se passado da hora combinada e fora eles três ninguém havia chegado. Hina então responde, falando que o Teruaki estava no fluxo temporal relaxado de Okinawa e que isso era uma das coisas mais conhecidas ali. Ela, chorando agora, fala que o povo de Okinawa são muito conhecidos por nunca chegarem na hora marcada e que eles chamam isso de horário de Utina. Muitas pessoas até só saem de casa para o compromisso na hora que marcaram e não antes como seria o normal. Mas claro, muitos também respeitam o horário marcado. O pessoal é tipo a gente então, né? Hina, um pouco desesperada, tenta explicar que para coisas tipo trabalho, eles chegam na hora e não se atrasam. E pede ao Teruaki, falando que mesmo que ele odeie o horário de Utina, que ele não odiasse Utina. 30 minutos depois do horário combinado, o pessoal da turma chega ao local e já começa uma festa com um belo churrasco. Os caras são praticamente brasileiros mesmo. Depois de comerem, o Teruaki acha que é finalmente a hora de geral dar um mergulho no mar, mas é cortado pelo pessoal que começam a contar piadas e rir. Teruaki então nota que tem muitas pessoas mais velhas na praia. Somos explicados que as festas de praia em Okinawa ocorrem de maneiras diferentes das do Japão, sendo mais uma festa para geral aproveitar, ou até festas de boas-vindas para algum funcionário novo ou colega de classe, acontecendo assim também, funcionando mais como um piquenique para geral do que qualquer outra coisa. Nisso, o dia todo se passa e eles não entraram nenhuma vez no mar. Teruaki, um pouco sem jeito, pergunta se eles não nadavam, e como eles estavam na praia, parecia até um pouco desperdício não ir tomar um banho de mar. Geral começa a rir, e a Hina fala que o mar é mais para eles olharem. Hina então fala algo no dialeto, e a Kana traduz falando que algumas pessoas não gostam de entrar no mar porque se sentem mucha. Teruaki, sem entender, repete a última palavra, e a Kana pergunta se ele já não tinha se sentido mucha quando entrou no mar alguma vez. Ele, ainda sem entender, pergunta o que seria isso, e aí a Kana, envergonhada, se toca que mucha não é uma palavra usada pelos japoneses, e sim do dialeto local. Alguns dos colegas tentam explicar o significado da palavra, enquanto internamente estão chocados, já que achavam que essa palavra era algo comum do japonês também, e até uns senhorzinhos ao lado também estavam abismados, porque viveram a vida toda achando o mesmo, e só descobriram agora. Nisso vemos geral indo para casa meio envergonhado, enquanto o Teruaki pergunta o que aconteceu com eles. No dia seguinte, vemos o Teruaki encontrando a Kana e perguntando o que ela fazia ali. Ela responde e aponta em direção a Hina, que estava brincando com as duas crianças. Teruaki então comenta que tinha sido naquele mesmo local que os dois haviam se conhecido. Hina, surpresa, aparece e pergunta se eles não tinham se conhecido só no início do ano letivo,
e Teruaki fala que se conheceram um pouco antes. Nisso voltamos ao passado, quando Teruaki havia acabado de chegar em Okinawa. Ele está surpreso, já que quando saiu de Tóquio, estava muito frio e até nevando, e ali em Okinawa estava um calor da desgraça. Duas crianças aparecem, surpresas por ele ter uma revista da Shonen Jump, da terça, sendo que ainda era segunda. Ele fala que havia comprado naquele mesmo dia antes de pegar o voo, e os guris então se perguntam se ele era um viajante do tempo. Kana aparece, falando para as crianças que o Teruaki é da ilha principal, e lá, a revista saía na segunda. Os dois surpresos falam que é injusto, que em Okinawa só saía um dia depois, enquanto Kana os acalma. Teruaki oferece a revista que tinha para os dois lerem, já que ele tinha lido tudo. Enquanto os dois liam, Kana se desculpa pelos irmãos, e os dois conversam um pouco. De repente bate um vento forte, jogando o boné da Kana longe. Ela ia atrás, mas o Teruaki rapidamente corre e pula no mar, pegando o boné dela, com as crianças achando aquilo bem maneiro. Kana se desculpa, e as duas crianças falam que ela nem sabia nadar. E nisso, o Teruaki fala que também não sabia, por isso sentiu um pouco de medo, já que fez aquilo sem nem pensar. O que surpreende a Kana, que pelo visto já se interessou pelo nosso Teruaki. Teruaki se despede, e a Kana se arrepende de não ter tido coragem de puxar mais conversa com ele, já que provavelmente não o veria de novo. Pula para o início das aulas e vemos que o Teruaki entrou na mesma escola e está na mesma sala da Kana, a surpreendendo. Um pouco depois vemos o Teruaki um pouco deslocado, já que geral da sala tinham seus grupos de amigos ou colegas, mas ele, como alguém transferido, estava meio sem saber como puxar conversa com o pessoal de forma natural. Enquanto isso, a Kana observava ele, com vergonha de se aproximar para puxar conversa com ele, e tinha medo de ele não se lembrar mais dela. Hina interrompe os pensamentos de Kana quando se aproxima para falar com Teruaki. Kana quer se aproximar também, mas não sabe como fazer para se aproximar de forma natural na conversa. Nisso, a Hina começa a falar no dialeto com Teruaki, que não entende nada. Ele fala que não consegue entender, e a Hina se desculpa, já que não tinha se tocado desse detalhe, enquanto usa algumas palavras do dialeto. A Kana vê que essa seria a oportunidade perfeita para entrar na conversa, e se aproxima para traduzir o que a Hina havia falado. Em um outro dia, vemos o Teruaki tirando algumas fotos de estátuas locais, quando a Kana e a Hina aparecem dando bom dia e perguntando se ele estava novamente tirando foto das estátuas, que eram chamadas de Sisa. Hina pede para olhar as fotos que ele tirou, e repara que, ultimamente, ele só tem tirado fotos de Sisa. Ela continua olhando, e o Teruaki fala que essas fotos eram de onde ele morava antes, com ela ficando bem animada com uma foto de um trem, já que ela só havia visto um na TV, e nunca ao vivo, porque em Okinawa não havia trens. Enquanto isso, a Kana ficou curiosa também, mas não pelo trem, e sim para saber do lugar onde o Teruaki morava antes. Eles voltam a falar do Sisa, com o Teruaki dizendo que eles têm um rosto bem fofinho, o que surpreende a Kana e a Hina, já que ali eles nem pensavam nessa questão. Pelo contrário, quando alguém dizia que uma pessoa tinha um rosto de Sisa, significava que a pessoa não era bonita. Enquanto a Kana se pergunta se o Teruaki gosta de garotas com cara de Sisa, Hina pergunta ao Teruaki se ele sabia o motivo das pessoas colocarem o Sisa na frente das casas, com o Teruaki respondendo sem ter muita certeza, perguntando se não seriam para só decoração. Hina nega, e então explica o motivo, dizendo que o Sisa macho ficou com a boca aberta para capturar os espíritos e não deixar que entrem na casa, enquanto a Kana fala que os Sisa fêmea ficam de boca fechada para manter a sorte e as boas bênçãos dentro da casa. Hina continua explicando que antigamente os Sisa eram construídos com materiais que sobravam da construção da própria casa, por isso eles variavam muito. Teruaki fica bem impressionado, e a Hina fala que ficou muito feliz ao ver que ele estava começando a gostar cada vez mais de Okinawa, e agora estava falando sem parar sobre vários detalhes do Sisa. Já na escola, na hora do almoço, alguns colegas se aproximam do Teruaki para ir almoçar, mas quando uma voz nos alto-falantes da escola anunciam que irão transmitir algumas músicas tradicionais, começando pela Toshindoi, todos congelam na hora. Teruaki repara, mas quando se dá conta, todos na sala começam a se mover. Teruaki, já vacinado depois das várias situações diferentes pelas quais passou desde que chegou em Okinawa, logo chega à conclusão de que a causa é a música que começou a ser transmitida nos alto-falantes. Teruaki diz que todos começaram a se mover dessa forma no momento em que a música começou, e tenta se lembrar agora do nome da música, quando é interrompido pela Kana, dizendo que o nome da música é Toshindoi, e que a dança era chamada de Kachashi.
Teruaki se vira para perguntar mais a Kana e se surpreende ao ver que ela estava dançando também, enquanto falava calmamente. Ele pergunta se ela não iria parar, e a Kana se desculpa, dizendo que quando essa música toca, o pessoal de Okinawa começa a se mover sozinho e não consegue parar. Somos explicados que o cachaça é dançado quando tocam músicas tradicionais de Okinawa, principalmente o Toshindoi, e que a grande maioria dos okinawanos sabe a dança, sendo realizada em vários eventos, como casamentos e até eleições, e que o principal motivo da dança é compartilhar alegria e felicidade com os outros. Teruaki pergunta como todos sabem a dança, já que ela nem era ensinada na escola. Inicialmente o pessoal diz que nem lembra quando aprendeu, mas então se recordam e falam que aprenderam desde com avós até senhorzinhos que nem conheciam, em festivais da ilha. Outro diz que sempre tinham pessoas mais velhas ensinando nesses festivais. Hina então fala que isso é natural de se aprender caso você tenha crescido em Okinawa, já que sempre tem alguém mais velho na família que conhece a dança e ensina para os mais novos. Hina continua dizendo que um dia, quando Teruaki tiver um filho com alguma garota de Okinawa, ele vai ter que ensinar a dança também. Teruaki já começa a viajar no pensamento, imaginando a Hina com o filho dele. Enquanto isso, a Hina fica chocada porque imaginou Teruaki no futuro não ensinando a dançar ao neto dele porque ele não sabia. E fala que o Teruaki tem que aprender a dançar o quanto antes. Ele começa, mas fica todo travado, enquanto a Hina ri e chama a Kana dizendo que ela sabia ensinar melhor a dança. Kana fala que naquele momento não conseguiria, e nisso vimos que a Kana ainda estava se imaginando tendo filhos com o Teruaki e tendo uma vida feliz com ele. E agora não consegue tirar esse pensamento da cabeça. Por favor, autor, faça o Teruaki ficar com ela no final, nunca lhe pedi nada. Depois da aula, Teruaki e os demais estão saindo escondidos da escola. Teruaki pergunta o motivo e a Hina o interrompe, dizendo que o salão para onde iam era um local proibido. Eles chegam ao local e o Teru pergunta o que era aquilo, com todos ficando surpresos com a pergunta. Somos explicados que esses salões são lugares simples e tradicionais, onde servem comida, principalmente comida tradicional de Okinawa. Teruaki fica um pouco confuso e pergunta por que eles não podiam ir ali, já que era só um restaurante. Hina brinca, dizendo que era só para o professor não saber que estavam comendo depois da aula. Enquanto isso, Teruaki fica um pouco envergonhado, já que esperava que fosse outra coisa. Depois de impedirem, todos começam a comer, enquanto a Hina fala no dialeto. A Kana ia traduzir, mas é interrompida pelo Tensuke, que traduz a fala da Hina antes dela. E eles continuam nessa, com alguém sempre traduzindo antes dela, enquanto a Yae, que estava do lado da Kana, começa a notar algo. Os três saem para comprar uma bebida, e a Yae se esquece de pegar a carteira e volta. Quando estava voltando, ela repara no modo como a Kana estava, enquanto traduzia as falas da Hina. E aí percebe na hora o motivo. Ela então se senta, e começa a provocar a Kana, dizendo que era para ela continuar traduzindo. Nisso a Kana percebe que a Yae descobriu que ela gostava do Teruaki. No dia seguinte, estava acontecendo um festival chamado de Eiza, que é uma dança tradicional de Okinawa e é que acontece todos os anos como uma tradição de verão na região. Teruaki estava lá para ver as apresentações, já que algumas pessoas da sua turma iriam participar, inclusive a Kana, que nota a presença do Teruaki, enquanto a Yae a provoca. Teruaki nota que havia muitos casais ali e se imagina um dia saindo com a Hina. Ele tenta tirar isso da cabeça e volta a prestar atenção no festival, procurando a Hina curioso, já que as vestimentas tanto dos garotos quanto das garotas estavam bem bonitas, mas se surpreende quando vê a Hina com vestimenta bem estranha e ainda por cima com o rosto pintado. Ela também estava dançando de forma estranha, e o Teruaki pensa, em voz alta, se seria por isso que ela estava com vestimentas diferentes. Mas é interrompido pela Suzu e o Naoya, que falam que ele estava errado, e pedem para ele prestar mais atenção nela. Teruaki então nota que ela chamava mais a atenção do público do que os demais, e se pergunta se o papel dela seria deixar o festival mais animado. Suzu fala que é bem mais do que isso, já que ela tinha um papel de Shondara. Nisso, somos explicados que, por mais que pareça que o Shondara só está dançando e agindo de forma engraçada, eles têm várias funções a cumprir, seja auxiliando os músicos, mantendo o ritmo da música ou até animando a plateia, entre várias outras coisas, sendo um papel muito importante. Suzu continua, dizendo que o Shondara presta atenção em tudo que acontece à volta deles, para manter as coisas funcionando, sendo literalmente a mestre de cerimônias do evento, e fala que tem que ser uma pessoa muito perceptível para conseguir cumprir essa função, caso contrário, seria muito difícil realizar isso tudo. Teruaki para pensar, e lembra do seu primeiro dia de aula, onde ainda não tinha conversado com ninguém e estava meio deslocado. E a Hina havia sido a primeira pessoa a vir e falar com ele, e o ajudou a se enturmar com o restante da turma.
Ele então repara que nunca agradeceu direito a ela. Depois da apresentação, ele a encontra descansando e começa a falar com ela meio sem jeito. Ele começa a agradecer a ela por tudo o que fez antes, enquanto se pergunta se era só isso que ele queria dizer a ela de fato. Ele continua indeciso enquanto a Rina o observa. Ele então se desculpa e fala que não era só isso que queria dizer a Rina, e quando vai falar começa a rir, já que agora a Rina está com uma maquiagem ainda mais estranha do que antes. Ó, o Tom me baitou legal aqui, achei que ele ia se confessar. Bom, pelo menos a Kana ainda tem chance, né? Rina pergunta ao Teruaki o que ele queria conversar com ela, e ele fala que não era nada. Com o festival chegando ao fim, todos se reúnem perto do palco, no centro do festival, e começam a dançar o Yukachashi. Teruaki observa todos dançando e a Kana se aproxima, perguntando se ele não iria dançar. Ele fala meio sem jeito que ainda é muito travado na dança e pergunta a Kana o mesmo, com ela respondendo que ainda estava descansando. Teruaki continua e fala que Okinawa era incrível, já que muitas das tradições locais ainda estão bastante vivas e que mesmo já estando há 4 meses em Okinawa, ele continua se surpreendendo. Kana fala que nessa época do ano, quase toda semana tinha um festival de Eisa como aquele, e pergunta ao Teruaki se ele havia se acostumado a Okinawa, com o Teruaki respondendo que sim, já que como ela estava sempre por perto para o ajudar, ele vinha se divertindo muito e agradece a Kana, o que pega ela de surpresa. Kana fala baixinho que também se divertia muito estando com o Teruaki e tenta esconder falando que como ele era de fora, ela também vinha aprendendo coisas novas com o Teruaki. Ele fica feliz já que estava preocupado em ser um incômodo para Kana, por ela ter que traduzir o dialeto todos os dias para ele. Kana, um pouco surpresa, fala que ele não precisava se preocupar com isso, já que ela fazia isso porque gostava. Teruaki então pensa que a Kana devia gostar muito da cultura de Okinawa e fazia isso para que ele aprendesse também. Kana fala baixinho que ela traduziu o dialeto para o Teruaki porque queria passar mais tempo conversando com ele. E o Teruaki, pelo visto, ainda estava pensando, não percebeu a indireta da Kana e chega à conclusão que ela gastava esse tempo todo ajudando ele porque ele não sabia de nada de Okinawa, pensando em como a Kana era uma pessoa gentil por isso. Ele então fala a Kana que não sabia que ela se importava tanto com ele assim. Enquanto isso, a Kana está envergonhada, já que praticamente falou que gostava dele. Ela se desculpa com o Teruaki por estar falando aquilo tão de repente. E o Teruaki fala que aquilo não era incômodo algum. E pelo contrário, estava bem feliz, já que sentiu o mesmo pela Kana. E que também queria aprender muito mais com ela. Kana fica feliz, achando que o Teruaki queria saber mais sobre ela. E o Teruaki continua falando que espera que aprenda mais na prática. O que surpreende a Kana, que claramente estava pensando na prática de outra coisa. Ela pergunta de qual prática ele estava falando. E o Teruaki fala que era em tudo, já que nunca tinha feito nada disso e queria ter primeiro a experiência. A Kana, que nesse momento está quase tendo um piripaque de tanta emoção, fala que ainda era cedo demais e que ela não sabia nada dessas coisas. Teruaki, confuso, fala que isso não era verdade, já que ela sabia tudo sobre Okinawa. E aí ela entende que ele estava falando de Okinawa e não do que ela estava imaginando. Ao mesmo tempo que fica aliviada e um pouco triste que ele não tinha entendido o que ela realmente quis dizer antes. Teruaki comenta que, por tudo que a Kana fazia para o ajudar, ele deveria se esforçar mais também, e pergunta, um pouco sem jeito, se ela poderia o ajudar com mais uma coisa. E logo em seguida vemos os dois dançando o Kachashi juntos. Tá bom, você me enganou no episódio passado, mas eu vou passar um pano porque focou na Kana agora. No dia seguinte, voltando da escola, Teruaki comenta com a Rina que ele tinha achado bem maneiro como ela conseguia assobiar tão bem usando os dedos, e que ele tinha até tentado imitar, mas sem muito sucesso. Rina então diz que vai ensinar a ele e o chama para irem à praia, já que lá poderiam fazer barulho sem incomodar as pessoas. A Suzy e o Naoya pedem para que a Rina os ensine também, e ela comenta que quando ela e a Kana eram crianças, também haviam aprendido a assobiar ali. Vemos então que em Okinawa, as pessoas costumam assobiar em festivais e casamentos para acompanhar o som de alguns instrumentos, e por isso é mais comum ver pessoas sabendo assobiar ali do que no Japão. Rina começa a explicar ao Teruaki às crianças, mas ninguém entende. A Yai então dá a ideia da Kana os ensinar, e a Rina concorda, falando que a Kana assobiava muito bem também. Kana fica meio relutante, mas depois de a Yai e as crianças junto da Rina insistirem, ela cede e fala que vai ensinar a eles. Ela começa a os ensinar passo a passo para que eles entendam, mas ela começa a ficar envergonhada, já que o Teruaki está encarando intensamente. Nisso a Yai começa a rir, e a Kana então percebe que a Yai fez isso de propósito. Logo depois vemos as crianças conseguindo soltar alguns assobios, enquanto o Teruaki consegue soltar um por um momento.
Ele então agradece a Kana, que no momento está exausta mentalmente. Kana, ao ver todos assobiando, relembra do passado e nisso voltamos 8 anos no tempo, quando ela e a Hina eram crianças. Elas estavam naquele mesmo local e a Kana havia ficado bem impressionada com o quão bem um senhorzinho assobiava. Hina nota e pergunta se a Kana queria aprender também, com ela respondendo que sim. Uma semana depois vemos que a Hina estava começando a soltar alguns assobios, mas a Kana ainda não conseguia. 2 colegas delas aparecem e um deles, que se chama Haru, começa a caçoar da Kana, falando que já tinha se passado uma semana e era só isso que a Kana havia conseguido fazer. Falando também que elas deveriam desistir disso e ir caçar besouro com eles. Kana, ao ouvir isso, fica envergonhada e meio triste, e a Hina, notando, começa a brigar com o garoto, o chamando de bobão e falando que a Kana ia conseguir sim assobiar. Kana pede para eles pararem de brigar e fala que não queria tanto assim aprender, enquanto se desculpa com a Hina. Hina então fala que a Kana não deveria se preocupar assim com o que os outros falam, e que mesmo que a Kana não conseguisse aprender a assobiar até virar uma velhinha, ela continuaria a ensinar a Kana mesmo assim. A Haru fala que se ela não conseguisse até lá, ia caçoar dela novamente e vai embora com seu amigo. Kana começa a chorar, e quando a Hina pergunta o motivo, a Kana fala que queria muito assobiar junto dela, e pede para as duas continuarem treinando juntas. Nisso vemos as duas treinando durante um bom tempo, até que um dia a Kana consegue finalmente assobiar. Elas então provocam Haru, falando que tinham aprendido a assobiar, e ele fica impressionado. Nisso o amigo dele fala que o Haru nem sabia assobiar. Ele, meio envergonhado, pede desculpas por ter rido da Kana, e nisso a Hina fala que ensinaria ele a assobiar também se ele quisesse, mas fala que era melhor começar a aprender com a Kana, já que ela ensinava melhor do que ela. O amigo do Haru brinca, falando que o Haru queria que a Hina o ensinasse, e a Kana nota então que o Haru gostava da Hina. Voltamos ao presente, enquanto a Kana lembra do que a Hina havia falado, de ensinar ela até virar uma avó se fosse necessário, e solta um sorriso. Hina se aproxima e pergunta do que ela estava rindo, com a Kana respondendo que tinha se lembrado de quando elas estavam aprendendo a assobiar. Hina então brinca com a Kana, falando que ela chorava muito porque ainda não havia conseguido aprender na época. E a Kana retruca, falando que a Hina também ficava com raiva antes de aprender, e ficam brincando uma com a outra, e nisso acaba o episódio. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal para ver mais vídeos. E é isso aí, aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e até o próximo vídeo.